Meus queridos irmãos, amigos que nos acompanham aqui pelo YouTube, que a graça e a paz de Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. A partir desta aula nós vamos seguir nesses três meses, a cada domingo, comentando temas relacionados com o ataque de Satanás contra a Igreja de Cristo. Então, nesse terceiro trimestre, a proposta é estar comentando sobre esse ataque contra a Igreja nos últimos dias que antecede a volta de Cristo. E nesse primeiro encontro nosso, um total de 13, Deus assim permitindo, nós vamos estar comentando sobre a sutileza de Satanás contra a igreja. O texto proposto está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 1 ao verso de número 5, onde Paulo vai falar sobre os últimos dias, que nos últimos dias alguns irão abandonar a fé, dando ouvido à doutrina de demônios, a espíritos enganadores, e vão se levantarem contra a verdade, contra a Igreja de Cristo. Então nós verificamos que o diabo, por meio dessas sutilezas, ele tem procurado de todas as formas e de todos os meios desviar a igreja do seu propósito, da sua missão, que é chegar aos céus, que é viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. E ele tem trabalhado através de vários métodos, várias formas. Não existe uma única maneira de agir. Ele tem as suas multiformes maneiras de trabalhar para enganar os escolhidos, aqueles que são servos de Deus. Então, nesses últimos dias, nós vamos ver uma atuação maligna através dos sistemas de governo, através até mesmo de sistemas judiciários, onde tem aprovados leis que vão de acordo com a verdade do Evangelho, com aquilo que Deus instituiu para que os homens pudessem viver. Temos também a infiltração desses espíritos enganadores em escolas, faculdades. Nós vamos ver através de filmes, né? E nós vamos ver que muitos formadores de opinião têm trabalhado para destruir o que? Os valores, aquilo que Deus estabeleceu para que os homens possam viver. Então nós vamos ver que a sociedade está sendo atingida, né, por esses ensinos que são contrários à verdade estabelecida pela palavra de Deus. No nosso primeiro item, ele diz: a igreja sob ataque. A igreja, desde a fundação, ela sempre foi alvo dos ataques do diabo para desviar ali os fiéis do caminho da verdade. Dependendo da época, do contexto, nós vamos ver que algumas vezes ele usa de guerra, de força, para investir contra a igreja. Em determinados tempos, ele tem agido de maneira sutil,
de uma maneira bem, vamos dizer assim, de uma maneira fingida, que ilude os homens. Então, no nosso país, nós encontramos uma certa liberdade religiosa, por enquanto, nós temos essa liberdade, né? Que a perseguição, ela está no âmbito filosófico, no âmbito dos valores que eles tentam implantar contra a igreja, mas nós temos em outros países que a violência, a força, né, a perseguição e até mesmo o martírio de algumas pessoas tem ocorrido por aceitarem a fé em Cristo ou por defenderem os valores cristãos. Então, nós vamos ver que ele trabalha no propósito de desconstruir tudo aquilo que está estipulado dentro da palavra de Deus, criando que novas regras, novas normas, relativando as coisas para desconstruir ali a verdade do Evangelho. E Deus, ele nunca deixou o seu povo sem uma orientação, sem uma advertência, sem um alerta. Então nós vamos ver que desde o princípio, Deus já orientou o homem a respeito do certo, do errado, do caminho que deve seguir. Nós vamos ver que quando Deus coloca ali o primeiro casal ali no jardim, eles já foram orientados, alertados a respeito daquilo que deveria fazer. Mas infelizmente o primeiro casal ele veio a cair diante do ataque ali do nosso inimigo, do nosso adversário, do diabo. Mas em toda a história antiga, como em nossos dias, nós vamos ver Deus sempre usando que os profetas, através da mensagem da palavra, esse texto que nós lemos já é a orientação do Espírito Santo, usando Paulo a escrever. Paulo já havia orientado a igreja de Éfeso a respeito dos ataques do diabo. E quando ele escreve a Timóteo, ele fala que alguns iriam que desviarem da verdade, iriam abandonar a fé, seguindo que há espírito enganadores. Então, essa advertência, ela continua sendo válida para os nossos dias, né? Onde o texto 3 vai dizer a igreja na reta final. Então, nós estamos vivendo esses últimos dias. Quando fala esses últimos dias, fala dos dias da existência da igreja, porque a igreja ela se iniciou ali com o advento do Espírito Santo. Nós vamos ver, ela cresce, ela leva o Evangelho a todos os cantos e nós estamos nesse período onde nós aguardamos o que? O arrebatamento, onde a igreja será tomada e levada para estar para sempre com o Senhor. No texto 2 fala a natureza do ataque. O ataque é de natureza espiritual. Então Paulo, ele vai nos trazer, né, que espíritos enganadores iriam que operar de uma maneira pela qual os homens seriam enganados. Então, muitos, ou a maioria dos ataques, nós vamos ver que há o que? Uma influência demoníaca do diabo atrás de todos esses ataques contra a igreja, contra a palavra,
contra aquilo que Deus estabeleceu nas Sagradas Escrituras para que o homem possa viver essas verdades. Então, a grande realidade é que há um inimigo, e esse inimigo, ele é o diabo trabalhando, diferente, de alguns homens que se levantam contra a igreja. O diabo, ele não dorme, ele não cansa. Então, noite e dia, ele trabalha para tentar destruir a igreja de Cristo. Eu falo tentar, porque ele tenta, mas jamais vai conseguir. Porque é bom nós entendermos que Jesus disse que ele iria estabelecer a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceria contra a sua igreja. Então a igreja, ela está fundamentada em Cristo, na sua palavra, da qual Jesus é a cabeça da igreja. Então esta igreja, da qual está fundamentada sobre a rocha que é Cristo e da qual ele é que dá a direção, essa jamais vai ser destruída. Só que a igreja, ela é formada de muitos membros, mas aqueles membros que não permanecerem na rocha e não se deixarem serem guiados por Cristo, pelo Espírito Santo, irão serem derrotados, irão caírem, irão tombar no campo de batalha. Então é uma batalha espiritual. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer que a nossa luta, ela não é contra pessoas, mas contra as hostes espirituais nas regiões celestes. Então, uma influência de espírito enganadores, de demônios trabalhando para levar os homens a um caminho de morte, a um caminho de destruição. E a segunda ataque é de natureza o quê? Moral. O que nós vamos encontrar de natureza moral? Paulo, no verso 2, ele fala pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, o que nós entendemos nesse texto que ele está propondo, que ele está dizendo, é que as pessoas, eles vão deixarem de falarem a verdade, mas haverá o que? Uma manipulação. Enquanto ele fala pela hipocrisia e pela mentira dos homens, então são manifestações inversas às virtudes do Evangelho, porque nós somos chamados para andarmos na verdade, para sermos autênticos, para sermos verdadeiros. Enquanto, interessante que essa palavra que ele usa aqui, pela hipocrisia de homens, essa palavra hipocrisia, ela vem do grego hipócrisis, que significa desempenhar um ato em um palco. Então está falando o quê? Dos atores que faziam um diálogo em uma cena teatral, ali interpretando o personagem. Então esses homens, eles usarão, de meios para enganar o povo de Deus. Então nós já encontramos isso, pregadores famosos, grandes, homens que foram grandes, foram ilustres, que eles abandonaram a fé e deixaram o modelo ortodoxo, aonde agora eles atacam que as verdades das Escrituras, as crenças, as convicções. Nós vemos que esses homens, eles baratearam a graça, banalizando o Evangelho, aonde eles trabalham, apoiam o divórcio, o homossexualismo e muitas outras coisas contrárias à palavra de Deus. A natureza do ataque. A natureza do ataque é de natureza espiritual.
Por quê? É de natureza espiritual. Muitas vezes nós vamos ver aqui que o ataque ele está dentro da igreja, está dentro da igreja. Então, quando ele trabalha nesse sentido, ele vai dizer, né, que esses homens iriam estar proibindo que o casamento e a abstinência dos manjares. Então, nós vamos ver que o casamento, os alimentos, Deus criou para que o homem pudesse usufruir. Porque tudo que Deus fez, a palavra de Deus vai dizer que ele é bom, lá no versículo 4. Porque toda criatura de Deus é boa e nada há de que rejeitar. Então nós vamos ver que esse ataque na esfera religiosa, então está relacionado, né, a falsos mestres, falsos profetas, né, pessoas descompromissadas com o evangelho, que está fazendo um teatro e está de todo jeito tentando desconstruir o que? O evangelho. Então Paulo, quando ele escreve à igreja que estava, as igrejas da Galácia, Paulo já havia advertido: se alguém vier até vocês trazendo outro evangelho, que seja amaldiçoado essas pessoas. Então, a natureza do ataque está na esfera espiritual e muitos perecem por falta de conhecer, né? O profeta já foi usado por Deus, já relata no Antigo Testamento, né, que o meu povo, ele perece por falta de conhecimento. E o próprio Jesus, ele relata sobre isso, né? Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então há um ataque, né, na esfera religiosa, né, onde Cristo já não é mais o centro de todas as coisas, onde nós vamos ver que verdades absolutas, eles relativam que essas verdades. E também na esfera social. Então, na esfera social, nós vamos ver que os valores cristãos, eles são totalmente ali atacados. No atual contexto que nós estamos vivendo, é de todos os meios, de todas as maneiras, de todas as esferas, nós vemos o que? Esse ataque contra a palavra de Deus, né? Onde nós vamos ver que é aprovado, onde um homem que se diz mulher, ele tem o direito de entrar no banheiro feminino. Isso é espantoso, né? Expondo que as pessoas a um trauma, a um abuso contra a sua identidade, contra seus valores. Então, os simples fatos de não concordar com uma opinião quanto à moralidade, nós vamos ver que eles já estão brigando para isso ser crime, né? Uma intolerância muito grande contra o seu pensamento. Então nós vamos ver que o casamento, a família é atacada de todas as maneiras nessa esfera social. Porque quando eles proíbem o casamento, nós vamos ver que essa propagação, ela acaba surgindo com o celibatário, né? Já tanto na cultura judaica, nós vamos ver que mais para frente isso acaba até sendo aderido por uma das igrejas, né? Que o sacerdote ali ele precisa ser uma pessoa que não seja casada, mas nós vamos ver que o casamento ele é uma instituição divina. Mas há uma guerra contra essa entidade, essa instituição chamada família, porque eles aprovam outros tipos, outros meios, de formação familiar, né, de relacionamento totalmente contrário à palavra de Deus. E a maneira de nós vencermos esse ataque, nós vamos ver aqui, da igreja está protegida, ele fala sobre 2 itens: a exposição da palavra, a prática da oração. E eu vou a um terceiro item que eu coloquei aqui:
para a igreja estar protegida. Além da exposição da palavra, a prática da oração está cheia do Espírito Santo. Então nós vamos verificar que essa questão relacionada para a nossa proteção, nós precisamos o quê? Das Sagradas Escrituras. A Bíblia, ela é a palavra de Deus que foi revelada aos homens. Ela é apta para ensinar, para corrigir, para exortar, para educar o homem, para que o homem seja instruído em toda a verdade e possa viver uma vida da qual Deus se agrade dele. Então nós vamos ver que a Bíblia, ela é a inspirada palavra de Deus. Foi dada aos homens para que os homens vivam o que? Essa verdade. É através do ouvir da palavra de Deus que nós vamos ter fé, vamos ter confiança, vamos ter esperança. É através da palavra. A palavra, ela dá vida, ela transforma. A palavra, ela santifica. Ela leva o homem o quê? A um conhecimento a respeito das coisas de Deus, a respeito do pecado, da qual ele passa a viver uma vida que glorifica a Deus em toda a sua maneira de agir. Então, a exposição da palavra, ela precisa ser pregada, ela precisa ser ensinada, e o povo precisa ter fome pela palavra para que ele possa resistir a esses ataques. Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Então a Bíblia é a palavra, foi soprada, a palavra de Deus, as Escrituras, ela foi soprada. Então nós temos ali o sopro de Deus em nossas mãos, que é a palavra revelada, as Sagradas Escrituras, para que nós venhamos ter a nossa regra de conduta, de agir enquanto estivermos sobre essa vida. A prática da oração. A oração é o diálogo que nós mantemos com Deus. Então, a maneira de vencer é ter uma vida de oração. Oração fala de intimidade. Oração fala de proximidade. Oração fala de unidade. Você está unido, está ali falando com o Pai e o Pai se manifestando a você. E é uma vida cheia do Espírito Santo. Paulo, escrevendo nos Romanos, diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, deixe que o Espírito Santo opere em todo o seu ser. Então, precisamos estarmos alerta, estarmos vigilantes, sermos cuidadosos, porque nós temos um adversário que ele é sutil. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que algumas vezes ele pode até aparecer revestido de anjo de luz, mas na verdade é um lobo devorador que quer matar, roubar e destruir. E a maneira de estarmos protegidos é estarmos escondidos no esconderijo do Altíssimo, para alcançarmos vitória durante a nossa caminhada. Então esse trimestre será um trimestre abençoado, de muita aprendizagem e também de muita instrução para a nossa vida. Então, continue conosco aqui nesse canal, continue orando pelo esse trabalho, que Deus possa verdadeiramente cada dia te fortalecer mais. Fique na paz do Senhor.